Oi, gente, tudo bem com vocês? Parâmetros da Libras? O que é isso? Vem cá que eu vou te conduzir. Então, antes de começar a nossa aula, eu quero te parabenizar porque você está aprendendo uma nova língua. É possível aprender Libras? É sim, só basta da sua dedicação, a sua atenção e o tempo que você vai dedicar para aprender essa língua. Você pode ser capaz de ser um intérprete de Libras, um professor de Libras, um tradutor da língua de sinais, mas depende de você. Mas o nosso maior objetivo não é que você se torne já esse intérprete de Libras, como muitos intérpretes aí com muitas habilidades e famosos que nós conhecemos. Não, nosso maior objetivo é que você se torne informado da língua. Que língua é essa? Como que eu posso aprender? Como que eu posso conversar com uma pessoa surda? E se eu encontrar uma pessoa surda na rua, o que é que eu faço? Então, vamos aprender hoje sobre os parâmetros da Libras. Na Libras, tudo tem sinal. A língua brasileira de sinais, ela é uma língua visual. Esse é o sinal para visual. A mãe vê e é o visual. Ela é uma língua visual. Que o que é que isso significa? Que tudo que for visto, que você estiver observando, que a pessoa surda está observando, então ser feito o sinal para aquele algo. No português nós entendemos que tudo tem uma palavra. Todos os objetos, todas as coisas é uma palavra, mesa, cadeira, porta, chave. Nós também temos um nome próprio, o nome das cidades, dos estados. Então, na Libras, os sinais das coisas são a palavra que nós damos no caso do português. E para nome de pessoas e nome próprios é feita a datilologia. O que é datilologia? Datilologia é você fazer o nome a cada letra do alfabeto. Eu fiz um nome aleatório, tá? Só as letras. Então, cada letra do alfabeto que você fizer, isso se chama datilologia. Para nome de pessoas, nome de lugares ou nome de coisas que você não conhece o sinal. Você vai e faz a datilologia. Por exemplo, aqui a minha mão está em Y e eu vou falar exemplo. No queixo aqui, ó. Exemplo. Eu não conheço o sinal, deixa eu ver, de algum objeto que eu encontro e não sei o sinal, entendeu? Não sei o sinal, não sei. Então eu vou e pergunto para o surdo. Perguntar assim para frente, perguntar para ele ou pergunta para mim, pergunta para ele. Para o surdo perguntar, sinal. Não conheço. Aqui no queixo com 4 dedos assim, conhecer. Se você toca é conhecer. Se você tira é não conheço. Não conheço. Sinal. E no caso você já sabendo o alfabeto, você faz o nome daquela palavra que você não conhece. E assim o surdo vai e te dá o sinal, tá? Então vamos para parâmetros. Antes de você aprender o alfabeto, você precisa saber o que é parâmetros, porque o alfabeto está incluso nos parâmetros da Libras. Existem 5 parâmetros. Esse é o sinal para parâmetros. Tá vendo? A mãozinha assim, em A, mãozinha de legal, e passando na frente dos 5 dedos, parâmetros. Lembra que a gente já aprendeu que tudo na Libras vai ter um sinal? Então, isso é sinal de parâmetros. A palavra parâmetros, entendeu? E aqui, ó, o sinal dele, parâmetros. Então, os 5 parâmetros da Libras é a configuração de mão, que a gente pode fazer assim, configuração de mão. Esse é o sinal para configuração de mão. Configuração de mão é um dos parâmetros. Outro parâmetro é ponto de articulação, que pode ser aqui na cabeça ou no corpo. Ponto de articulação significa onde vai ser feito o sinal. Por exemplo, se eu for fazer o sinal de aprender, o ponto de articulação é na testa e o sinal de sábado é em frente à boca. Então, esses são os pontos de articulação do sinal, né? Então, voltando para a configuração de mão, a configuração de mão é como fica a sua mão. Ela fica assim, ela fica assim, ela fica como? Como que fica a sua mão? Estudos linguísticos nos dizem que há mais de 65 a 69, tem outros livros que falam que é 90 configurações de mão, que é como fica a sua mão. Por exemplo, o alfabeto, há 26 letras do alfabeto, 27 incluindo C cedilha. Então, já são por aí as 27 configurações de mão e toda a forma que fica a sua mão. Então, configuração de mão
ponto de articulação. Outro parâmetro é o movimento. Movimento é como vai ser o sinal, se vai ter movimento, se não vai ter movimento. Por exemplo, o sinal de sábado tem movimento, entendeu? O sinal de sábado, o sinal de aprender tem movimento. O sinal de líder, a mão em L, configuração de mão em L, na testa, não tem movimento. Então, já é o sentido do movimento. Configuração de mão em L, ponto de articulação na testa, sem movimento, sinal de líder. Configuração de mão, abrindo e fechando, na frente da boca, é sinal de sábado. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da mão. Orientação ou direcionalidade. Esse é o sinal, para cima ou para baixo, ou para um lado e para o outro. Que significa como vai ficar a sua mão, se vai ser espalmada para lá ou espalmada para baixo, para cima. Se vai ser direcionado para lá, direcionado para o outro, para cima. T, assim é o sinal de T. T, não T. Olha o não ter na sua frente com um movimento, tá vendo? De não ter, assim. Então, e o último, expressão facial e corporal. Eita, esse é demais. Expressão facial. Já vou tirar uma dúvida sua, que muita gente me pergunta, muita gente fala às vezes no WhatsApp, no Instagram, por que o intérprete mexe a boca quando está sinalizando, né? Por exemplo, por que isso? Por quê, tá, gente? Por quê? Esse é o sinal de por quê. Porque pra vocês não pensarem que qualquer sinal que eu fizer já é aquilo. Não. Por quê? Assim é como. Por quê? Por que o intérprete faz isso? Porque na Libras, como é uma língua completa, é uma língua viva, então a expressão facial e corporal, ela precisa para se dar a emoção de que está sendo falado no sinal. Por exemplo, se eu digo a você que gosto, a minha expressão é de que gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Então eu tenho que fazer a expressão facial para a pessoa surda que está me vendo entender sobre aquilo que eu estou falando. É igual eu falar com você: oi, tudo bem? Então, você entendeu que eu falei super animada: oi, tudo bem? Se eu falar, você vai entender, ela tá feliz ou ela tá alegre, ou ela tá triste, ela falou comigo: oi, tudo bem, assim. Então, a expressão facial e corporal é todo esse contexto. E por que corporal? Porque é o movimento que você vai fazer, para onde você vai direcionar. O sinal, eu vou para lá, eu volto para cá, eu não. Então, é todo esse contexto. Então, os 5 parâmetros da Libras são esses. Você precisa aprender tudo isso de início para você entender qual é o contexto da língua, qual é o contexto do sinal, qual é o contexto de tudo que você está aprendendo e qual é, quando for começar as suas maiores dúvidas de quando você estiver partindo para aprender cada coisa, você vai vendo o contexto da Libras dos 5 parâmetros, em todos os sinais se incorporam nesse. A configuração de mão que vai haver, entendeu? Então vamos relembrar: parâmetros, esse é o sinal para parâmetros. A ordem não interfere, o que você for colocar antes, depois, movimento não interfere. Só para você saber que existem 5 parâmetros da Libras. Então, usar as 5 parâmetros: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão facial corporal e direcionalidade, que é como vai ser feito o sinal ou não. Aí, outra dúvida sua pra gente tirar, que o vídeo já tá terminando, é aquela pergunta assim: eu vi o surdo fazendo um sinal assim, um sinal. Ou então ele fez assim, o que isso quer dizer? Muitas vezes não quer dizer nada, depende do contexto. Assim é o sinal para contexto. Qual o contexto da conversa? O que é que eles estavam falando? Então, muitas vezes há alguns sinais que você vê que o surdo fez que não tem nada a ver com algum sinal da Libras. É dependendo do contexto do que estava sendo a conversa. Ok? Então, continue estudando Libras. Mais uma vez, parabéns pra você, porque você começou a aprender uma nova língua. E eu conto com você aqui pros próximos sinais, tá? Pros próximos vídeos. Aguardem. Deixe o seu like, curte aí, ativa o sininho para você acompanhar tudo que nós iremos postar aqui, que é um prazer para mim estar passando para você as minhas experiências. Um beijo sinalizado. Tchau, tchau.